Olá! Olá, Jéssica. Olá a Oi, todos. Paula, bom dia! Como você Bo- está aí? Bom dia, vou bem. E você aí nessa semana, que essa semana é puxada para você? Essa semana, menina do céu, tá ocupada, né? Mas tá bom, tá sendo muito legal compartilhar, né? Tudo que eu sei com as pessoas e também de escutar os advogados e as advogadas, né? Que 90% é mulher, que estão tendo um resultado tão incrível, né? Que conseguiram implementar. E eu achei muito legal que você me falou, né? Que você tem só 6 meses de advocacia, né? Que você é da última turma e que você já conseguiu implementar o planejamento no seu escritório. Então, quero agradecer sua presença, pedir para você se apresentar, né? E contar um pouquinho aí sobre a sua história na advocacia. Perfeito. Então, Jéssica, eu me formei no final de 2018, né? E colei grau, no caso, em 2019. E a partir de então eu comecei a advogar em outro escritório, né? E aí eu entrei na advocacia trabalhista e nesse ano que passou, né, 2020, eu abri o meu próprio escritório. Então eu estou há 6 meses na advocacia autônoma. E Ah, tá. aí, quando eu passei para a advocacia autônoma, no caso, eu já fazia uma pós, né? Estou concluindo agora em Direito do Trabalho e Previdenciário, então eu já tinha esse gosto pelo direito previdenciário. Aí eu te conheci e aí o gosto ficou ainda maior. Eu fiz, né, a Semana do Melhor Benefício, que eu acho que foi entre outubro, né, novembro, e Isso. aí comprei o curso e desde então venho estudado bastante direito previdenciário, feito parcerias até com outras advogadas que atuam na área aqui na minha cidade, porque assim, o direito previdenciário ele é um direito que não admite muita brincadeira, né? A gente tem que saber atuar com responsabilidade, porque a gente está tratando assim da vida de um segurado e é algo que o que nós estamos fazendo hoje vai refletir para sempre na vida daquela pessoa. Então, por isso, ele tem que ser feito com muita responsabilidade. E aí, com o seu curso, como eu precisava, né, de um curso que realmente me ensinasse o direito previdenciário do zero. E aí, com o seu curso, eu consegui desmistificar muitas questões dentro do direito previdenciário e conhecer o planejamento, que é uma grande sacada. Que legal. E você é de onde mesmo? Eu sou de Poços de Caldas, é interior de Minas Gerais. A gente é vizinho do estado de São Paulo, então a gente está mais perto de São Paulo do que da nossa capital, que é Belo Horizonte. Que legal. E aí tem quantos habitantes? Aqui Mais é ou uma menos. cidade de quase 200 mil habitantes. Ai, que legal. Ó, a Gabi perguntou: você perdeu o gosto pelo trabalhista? Isso está acontecendo comigo. Ah, assim, eu gosto bastante do direito do trabalho. Eu acho assim, tanto o trabalho é a matéria irmã ali do previdenciário, né? A gente, dentro desse direito social, a gente lida bastante com as duas coisas. Mas eu confesso, assim, que depois que eu gosto muito de direito do trabalho, tenho muita afeição, tanto pelo estudo da matéria, mas quando você começa a atuar com o direito previdenciário, que você pode evitar o judiciário, que do outro lado você tem o INSS, não uma outra parte, nossa, facilita demais. Então, assim, às vezes a gente realmente acaba mudando um pouquinho o gosto e tendendo mais ao previdenciário até. Sim. E Paula, conta pra gente assim, nessa sua transição, não é bem uma transição, né? Você agora tá fazendo os dois, mas assim, quando você começou a trabalhar mais com direito previdenciário, quais foram as suas dificuldades? Assim, o que que você sentiu né, que foi uma dificuldade desse início da advocacia autônoma e Uhum. por que que você resolveu implementar o planejamento? Tá. É igual eu mencionei, o direito previdenciário, ele é um direito que não admite muita brincadeira. E é uma parte do direito que tá ocorrendo muitas mudanças, né? Ocorrem muitas mudanças. Em novembro de 2019, a gente teve a reforma, né? Então, assim, é uma matéria que exige muito estudo. E aí, o saber por onde começar foi algo, assim, um pouco diferente. Porque na faculdade, eu fui ter direito previdenciário um semestre e foi no 10º eu já tinha OAB, já tinha passado no TCC, então realmente a gente, né, já cumpre tabela, vamos falar assim, né? Você já tá assim, só Então, quero formar. e tem, inclusive, instituições que nem têm o direito previdenciário, né, na grade.
e não cobra na OAB. Então, assim, realmente, muitas pessoas passam pelo direito previdenciário sem aprofundar os estudos. Então, quando você cai no mercado, na advocacia, poxa, é diferente. Exige cuidados. E outras coisas também. O direito previdenciário, de uma certa forma, ele exige um investimento, né? Tanto em material quanto um programa de cálculo, porque você vai ficar só confiando no Excel? No começo, não, né? Então, assim, tudo isso acaba sendo um pouquinho desafiador nesse começo. E foi aí que eu também procurei outras advogadas. Assim, aqui em Poços a gente tem uma comissão da OAB de mulher, que a maioria são mulheres que atuam no direito previdenciário, e assim foi muito legal, busquei ajuda a elas, e aí muitas advogadas me ajudaram, a gente fez parcerias para os meus primeiros clientes, então valeu muito, foi muito enriquecedor. Que legal! E eu achei interessante isso que você falou, porque eu me identifiquei um pouco, assim, eu não tive essa matéria na graduação, e quando eu me formei, começaram a surgir alguns clientes de previdenciário, eu fui fazer uma pós. Só que assim, eu tava do zero, eu nunca nem tinha tido a aula da graduação, não sabia nada, de absolutamente nada. E na pós que eu fiz, como que ela funcionava? Ela era assim, eles tinham a grade, e aí no começo do ano abriu uma turma nova. Aí no meio do ano abriu outra turma. Só que essa turma do meio do ano, ela entrava onde a turma do começo do ano tava. Então, tipo assim, você meio que começava pelo meio da pós. E aí, assim, e eu fiquei, Jesus, estou perdida. Tipo assim, eu não tive aquela aula inicial, aquela aula zero, assim. O que é, sei lá, salário de contribuição, sabe? Eu não tive essa aula. Então, eu lembro, e eu falei, gente, direito previdenciário é muito difícil. Vou sofrer aqui com... Não entendo nada, vou largar esse direito previdenciário que eu não entendo nada, tô boiando aqui. Então, por isso que quando eu fui fazer o curso, eu tentei colocar de uma forma didática que até a pessoa que está começando do zero, ela consiga acompanhar, sabe? Então, assim, existem hoje, né, vários cursos de um pós, né, de um nível muito além. Mas eu acho que é importante a gente ter uma base sólida desde aquele comecinho, sabe? De uma forma fácil. Então, foi isso que eu tentei fazer. E é assim mesmo, até no comecinho do curso, é aquelas aulas que são conceituais, né? Desde você aprender o que é o CNIS, DIB, DIP, DER, não sei o que. Tudo isso é importante e a gente não sabe, né? Antes de ter o contato com a matéria, isso é um mundo estranho. Exatamente. E aí você vê que quanto mais você estuda, mais você vai estudar, porque nunca vai acabar. Quando você achar que já tá sabendo, aí vem uma tese nova, vem uma coisa nova. Por isso que é tão importante a gente fortalecer a nossa base, né? E, Paula, conta pra gente, né? Você disse aí que é do interior. Como que foi pra você implementar o planejamento aí na sua cidade? Você sentiu dificuldade? Você sentiu que as pessoas tinham resistência, né? Porque a gente tem essa cultura do êxito no direito previdenciário. Então, querendo ou não, muitos clientes já chegam achando que só vão pagar no êxito. Como que você fez para passar, assim, dessas dificuldades? Eu acho assim, a maior barreira que eu ainda encontro, né? Porque aqui é muito acostumado assim, a pessoa vai num advogado previdenciarista para fazer o cômputo da carteira. Então, entrega a carteira, a pessoa conta a carteira e às vezes nem cobra aquela consulta, sabe? Ou cobra um valor muito irrisório, mas é aquela análise assim, a pessoa vai, entra no meu INSS do cliente, vê a simulação e aí dá aquela olhada na carteira e fala, final do ano o senhor volta. É desse jeito. E aí, quando você vai trazer a ideia do planejamento previdenciário, muitas pessoas até assustam. Elas falam, nossa, mas ela já está querendo me cobrar, sendo que eu nem vou aposentar ainda. Então, assim, mas aí o que acontece, né? Eu geralmente faço um primeiro atendimento que realmente é uma conversa com o cliente, é uma entrevista. Porque no previdenciário, diferente assim, quando eu estou atuando no trabalhista, que ele vai me contar apenas do que aconteceu durante aqueles últimos 5 anos na empresa, lá no previdenciário eu tenho que perguntar desde onde ele nasceu até onde que ele está agora, se ele sofreu algum acidente nesse percurso, se já foi, enfim, já se socorreu ao INSS por algum motivo. Às vezes tem que perguntar até que tipo de aposentadoria os pais concederam, porque aqui tem muito rural também, sabe? Nas cidades da região. Então, às vezes, muitos clientes que chegam aqui têm algum período para verbar, sabe? Então, a gente tem que fazer essa investigação com o cliente mesmo.
E aí isso eu aprendi muito com o curso também, porque às vezes chegava o cliente lá no escritório, eu fazia aquele tanto de pergunta, mas às vezes a pergunta-chave não vinha. E aí você tem que ligar depois, tem que buscar, porque aqui também tem bastante empresa na minha região, então tem muito que tem que pegar PPP e tudo mais. Às vezes o cliente já chega com o PPP e acha que é suficiente, aí você vai olhar, né? Não tá. Então, assim, é bem complicadinho. E aí, falar do planejamento para o cliente, eu sempre vou, assim, com aquelas técnicas até que o Daniel ensina, né? Que você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que demonstrar minuciosamente para o cliente que você vai sentar, você vai se dedicar a estudar o caso dele e procurar o melhor benefício. Igual ontem mesmo, eu estava com uma advogada parceira terminando um planejamento. E aí a gente concluiu, assim, que esse cliente nosso, ele já pode aposentar agora. Então, assim, se ele não tivesse procurado o escritório, fosse direto numa agência, ou fosse fazer o requerimento online, ele iria conseguir aposentar. Só que se ele for pedir o benefício dele em dezembro, a renda dele vai aumentar R$ 500 por mês. Então, assim, é muito considerável. E aí são com esses exemplos que quando eu falo para os outros clientes que estão chegando, que eu consigo ir criando o meu espaço, né? E assim, aqui em Poços também é uma cidade que, embora não seja muito grande, ela tem 2 faculdades de direito. Então, o número de advogados aqui é bem grande. Então, assim, já era grande antes de virem as faculdades, e com a vinda das faculdades, esse número, consequentemente, aumentou. Então, a gente, enquanto jovem advogado ainda, a gente precisa buscar algum diferencial. E aí eu encontrei no planejamento. Que legal. Que legal, essa dica que você deu é uma dica muito interessante, porque eu até vi aqui alguém perguntando, minha cidade tem 12 mil habitantes, será que eu consigo vender o planejamento? É por isso que eu estou trazendo pessoas de várias cidades do Brasil, veio aqui a Dani Vedovato, que ela mora numa cidade com 5 mil habitantes, e ela já está implementando o planejamento lá na cidade dela. Então, assim, é mais uma questão de você saber vender, né, Paula? Igual a Paula falou. Sim. Mostrar a importância do seu trabalho, mostrar casos que você já teve. Próximo cliente que a Paula for atender, ela já vai poder usar esse cliente de exemplo. Falar, olha só, por causa de 1 ano, você vai ganhar R$ 500 a mais por mês. E aí você já vai pagar o planejamento. Em alguns meses ali, você já paga o planejamento e o resto é lucro. Então, assim... Sim. Isso é muito interessante de você pensar, né? Como que você vai poder passar isso para o seu cliente de uma forma que ele te veja como investimento e não como um gasto, né? Que muitos clientes veem o advogado como um gasto. E aí eu acho que o legal é isso. Embora eu até vi um comentário aqui da doutora Bárbara, que é uma amiga minha, e ela falou uma verdade. A gente tem aqui também muitos contadores que acabam entrando na advocacia previdenciária, né? E aí só fazem o requerimento e não se importa se, enfim, com renda mensal inicial, não se importa em juntar uma documentação, deixa lá à mercê, né? E assim, a gente tem que mostrar aos poucos que o INSS mudou. Hoje em dia a gente tem que ter a ideia que o INSS ele não quer conceder um benefício. É até o que a Jéssica fala muito, né, Jéssica? Toda vez que alguém acredita no INSS, uma fada morre. E é verdade. Você olha o CNIS, meu Deus, o CNIS tem cada um que é cabuloso, tem tantos erros. Então, assim, a gente consegue demonstrar e vender o nosso produto, porque a gente tem que entender o nosso escritório como uma empresa e o planejamento como um produto, mostrar esses valores, entendeu? Que a gente está realmente se debruçando em cima da história daquele cliente para buscar um benefício que seja melhor, mais adequado, né? Pensando aí no futuro dessa família, né? Certeza, e é muito trabalhoso, né? É um trabalho, assim, muito detalhado. Então, todo mundo que chega aqui e fala, no meu primeiro planejamento eu cobrei R$ 300. Aí a pessoa fala, nunca mais, eu prefiro não fazer do que cobrar um valor muito baixo, então do que fazer análise de graça, porque realmente é uma coisa muito complicada. Inclusive, lembrando, né, para quem chegou agora, que hoje à noite a live vai ser sobre fechamento de contratos, tá? E quem vai dar é até o Daniel, que a Paula falou aí. Ele manda bem, né, Paula? Manda bem. Me convenceu, inclusive, ainda mais a comprar o curso. É mesmo? Olha só, que bom. Aí, arrasou. Porque tem um módulo dele, né, também. Tem o módulo dele, exatamente. E aí, hoje vai ser a nossa live, 9 horas da noite. E, Paula, como que você faz para precificar o planejamento? Você faz pela complexidade? Você tem um valor fixo?
Como que é que você faz assim? E também para forma de pagamento. Se você facilita para o cliente, como que é aí no seu escritório? Uhum. Eu defino os valores de acordo com a complexidade. E também, lógico, que eu vou avaliar um pouco da situação daquele cliente, né? Às vezes, se é um cliente rural, uma situação um pouco assim, que a gente entende que, a situação financeira daquele cliente, também eu entendo muito pela nossa função, enquanto advogados também, é uma função social, né? Então, a gente tem que trabalhar, enfim. Mas eu sempre avalio, busco, né, avaliar pela complexidade, porque é diferente um cliente que chega lá com a carteira bonitinha, tem, sei lá, só 3 vínculos, porque trabalhou na mesma empresa quase que a vida inteira e tudo mais, está mais redondinho. Então, você vai cobrar um pouco menos desse, né, até porque às vezes já está ali na hora de aposentar. Agora, tem caso que é período especial, às vezes tem período rural, né, para verbar também, chega com aquele tanto de carneiro, desde lá da época. Aí não tem como, aí você tem que, né, cobrar um pouquinho mais e principalmente, assim, se atentar, porque as horas trabalhadas, né? Sei lá, se eu vou demorar 2 horas para fazer o planejamento de um e 2 dias para fazer o de outro, a gente tem que fazer um balanceamento. E aí a gente passa o preço para o cliente e eu negocio a questão de parcelamentos, né? Às vezes ele me dá uma entrada e parcela o restante, ou parcela tudo. Então, assim, a gente faz dessa forma. Eu ainda não implementei o cartão, que eu acho que seria bem legal, mas aqui, até na minha cidade, é pouco usado, quase nenhum escritório utiliza cartão. Então, aí, assim, mas eu ainda estou estudando alguma possibilidade de fazer isso. Mas é como eu falo, né? Eu também estou muito recente, o escritório é todo novinho, então, assim, aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando. Muita coisa para arrumar, né? Eu te entendo. Sim. Nossa, ter o próprio escritório não é fácil, não, Paula. Seja bem-vinda à nossa jornada de empresárias, né? Porque toda escritório é empresária. Eu converso com os meus amigos, assim, né? Outros advogados também, jovens advogados. E a gente fala assim, a delícia da advocacia autônoma é que, assim, toca a campainha, é você que atende a porta, você serve o café, você imprime enfim, você faz de tudo, né? Não delega nada para ninguém. Você participa realmente do zero até a conclusão. Sim. Você é o financeiro. Isso, tudo, tudo. Você é o financeiro, você faz tudo. Ontem na live eu até falei que eu não tinha secretária. E aí uma pessoa ficou, o quê? Como assim? Eu falei, não, eu sou a secretária, eu sirvo café, eu cuido do financeiro, eu faço tudo. Atende telefone. Por enquanto. Por enquanto. Não, a gente chega lá. Exatamente. Um dia após o outro. E, Paula, assim, você pode falar pra gente, assim, uma faixa, mais ou menos, que você cobra, geralmente, de tanto a tanto? Como que tem sido aí os que você mais está fazendo no seu escritório? Então, como o planejamento é algo bem novo, assim, eu tenho cobrado, vamos colocar, em média 1,5 salário, 1 salário, e aí alguns, né, igual eu falei, da complexidade eu consigo aumentar, outros eu reduzo, né? E aí também tem que considerar se a pessoa já vai conseguir se aposentar, porque aí se ela conseguir, aí já, uma conversa já muda um pouquinho, né? E igual assim, teve um cliente que eu fiz um planejamento, eu não cobrei muito por ele, mas no que eu estava fazendo o planejamento, eu verifiquei a possibilidade de fazer um pedido de auxílio acidente para ele, por exemplo. Então, eu cobrei menos do planejamento, mas eu cobrei na ação. Então, assim, a gente vai sempre equilibrando, né? Então, o legal também do planejamento é esse, né? Porque você vai fazendo um estudo que ele é necessário, né? E você pode cobrar por esse estudo, e nesse estudo você consegue descobrir, enfim, outras nuances aí para esse cliente. Inclusive, essa era até a minha próxima pergunta aqui. Se você tem fechado novos contratos, o planejamento ele tem sido uma porta de entrada para você, de depois você faz o planejamento, aí o cliente quer que você faça o requerimento. Você já contou aí que a ação judicial você já encontrou, né, essa possibilidade de auxílio acidente. Como tem sido assim? O seu escritório? Sim, basicamente, eu acho que o planejamento ele acaba fidelizando aquele cliente, sabe? E ele te traz, assim, pro direito previdenciário e, dependendo da situação, te traz até para outras áreas de atuação também. Porque ele sente a confiança. Eu acho que o planejamento é uma oportunidade de você mostrar a grandeza do seu trabalho, mostrar o seu comprometimento, a sua preocupação com aquela pessoa. Então, quando você já entrega para ele o planejamento, todo impresso, bonitinho, o seu nome, tudo certinho, poxa, eu virei a advogada dele, entendeu? Então, isso é muito bacana. Tem cliente que vai lá no escritório, deixa os documentos, aí ele vira e fala assim,
ah, então agora você é minha advogada, né? Desse jeito, eu acho muito bacana. Que legal, tem uma coisa meio familiar aí, né? De você agora é a minha advogada. Isso, e aí daqui a pouco é da esposa, aí aconteceu alguma outra questão, procura também o escritório. Nossa, isso é muito bacana. Que legal, é muito interessante mesmo essa questão de você fidelizar e depois te indica, né? Depois traz novas pessoas e isso é muito interessante. E Paula, os planejamentos, você sentiu que eles te ajudaram assim a manter o escritório, né? Sem ter que esperar o êxito, porque querendo ou não, é um retorno rápido, né? É um retorno imediato que você tem, você já fecha o contrato, mesmo que você parcele, você já sabe que vai estar garantido aquele valor por mês num espaço curto de tempo. Como tem sido aí? Você acha que te ajudou a manter o escritório? Ainda mais você que está aí começando na advocacia autônoma. Como que você vê isso? Não, ajuda muito e é como eu falei também, ele traz uma segurança para você, porque a gente tem muito a ideia assim de que na advocacia previdenciária, pelo menos eu pensava assim, se não está no momento daquele cliente aposentar, pronto, meu trabalho foi em vão. Eu tinha muito essa visão, porque aí eu vou chegar, contar a carteira, falar, olha, não deu. E aí, acabou? Meu trabalho morreu ali, entendeu? E agora com o planejamento, não. E essa visão muda completamente. Tanto é que às vezes a gente tem alguns clientes que recolhem, e aí eu fico até mensalmente, ou manda aquela mensagenzinha, já recolheu, é dia 15 que vence a guia, tal. Tem alguns até que eu tiro a guia, né? Então, assim, acaba sendo um serviço constante que você sabe que o retorno vai chegar, né? E a questão do planejamento, como as demandas previdenciárias, elas são demandas que naturalmente demoram, primeiro que você vai esperar o período do INSS. O INSS hoje é, sei lá, de 4, dependendo, a 8 meses para te dar uma resposta. E às vezes a resposta é o indeferimento. Aí você vai estudar um recurso e vai estudar para judicializar. E até então você não viu dinheiro, né? Vamos falar assim. Você vai ver só lá na frente. Por sorte, existem os retroativos, né? Mas de todo modo, é muito tempo. Até chegar lá. Então, assim, eu sentia muito que o previdenciário é assim, é uma coisinha que você está plantando hoje para colher no futuro. E o planejamento, ele antecipa um pouquinho desses frutos. Então, é muito importante por conta disso. Que legal, é verdade. Assim, comigo foi a mesma coisa. Eu sentia muito isso de que eu ficava até desanimada no começo da advocacia, porque eu pensava, gente, eu preciso dar um jeito aqui. Então, eu comecei fazendo os cálculos, né, para outros advogados. E aí, depois eu falei, não, vamos fazer uma análise mais complexa, que aí eu consigo também entregar mais para o cliente e cobrar mais. Então, eu acho que, assim, a maioria das nossas dores é bom, porque quando a gente passa por essa dificuldade, né, a gente começa a correr atrás de possibilidades. Então, foi assim que eu comecei lá nos planejamentos previdenciários e veio a reforma da Previdência bem quando eu já estava começando esse trabalho. Então, eu estava no lugar certo, no momento certo. Na hora certa. E deu tudo certo. Paula, conta um pouquinho pra gente, assim, como funciona a sua entrega do planejamento. Você dá um parecer? Como é que é? Você já falou que faz uma reunião inicial, né? Com o cliente. Aí, como é que é? Você marca uma segunda reunião para entrega parecer, explica como funciona aí a sua entrega. Isso, essa primeira reunião é uma reunião que eu já antecipo um pouquinho com o cliente pelo telefone para pedir pelo menos alguns documentos prévios para que essa consulta já comece a tomar forma, né? Para eu já conseguir desenhar a situação daquele cliente. E aí, geralmente, tem cliente que é necessário até 3 reuniões, né? Assim, a terceira sendo essa da entrega, né? Então, tem que, às vezes, arrumar uma no meio ali para poder concluir, porque às vezes aparece alguma coisa cabulosa no meio, né? Mas é assim mesmo. E aí, o que acontece? Eu faço esse primeiro atendimento, é onde que eu vou desenhar o benefício, depois eu vou fazer o estudo, né, complexo a respeito daquele caso específico. E aí, nessa segunda reunião, ou terceira, igual eu comentei, é que eu vou entregar o planejamento. E aí eu gosto, como assim, eu acho que até a dificuldade da advocacia das pessoas pagarem pelo nosso serviço, é porque o nosso serviço ele não é muito palpável, né? Ele é intelectual. Então, quando você vai em algum lugar, compra alguma coisa, a pessoa imagina um preço para aquilo.
Então, até para se tornar algo mais dinâmico na hora ali de cobrar, eu coloco sempre numa pasta, imprimo todas as folhas, então eu faço um relatório primeiro contando o histórico do cliente, eu estruturo ele dessa forma, né? Toda a qualificação, porque às vezes a gente já encontra problema até na qualificação, né? Então vai, qualificação, todo o histórico daquele cliente e depois as minhas considerações sobre o caso e coloco, dependendo quando for, a simulação assim, com as regras de transição, como que tá a situação dele hoje e a projeção de quando que ele vai conseguir, se já está na hora, se não está. Então, eu faço dessa forma e entrego o documento físico, porque aquilo é muito legal, é um portfólio e a pessoa, ela fica feliz em ver aquilo, porque é o seu trabalho ali, e aí eu pego uma via para mim, a outra eu dou para o cliente, e aí nessa consulta a gente destrincha esse documento. Então, eu vou contando, ó, aqui na sua carteira tem uma rasura nessa página, mais tananã, tananã. Então, a gente vai estudando todos os pontos e assim, o que é bom de mostrar para o cliente às vezes a gente até poda um pouco certas esperanças, mas é necessário, às vezes, chamar, né, para mostrar a situação, que não é tão fácil, mas que existem possibilidades e que a gente está aqui para ajudar. E aí, quando a pessoa leva o planejamento, ela também vai mostrar isso para a esposa, para algum irmão, para algum outro parente. Então, ela vê que é um serviço diferenciado, que é diferente dela, se ela tivesse chegado no escritório, a pessoa tivesse contado a carteira dela e pronto. Ela vai sentir essa diferença. Com certeza, assim, a entrega faz toda a diferença no valor assim, no valor mesmo, não valor de valor o valor agregado, né, ao seu produto, como você disse. Estão vendo algumas dúvidas aqui com relação a cesto de RIS e tudo mais. Como funciona, gente? O planejamento, você vai fazer toda a análise. E muitas vezes, quando você faz o planejamento, você encontra erro. 99% das vezes você vai encontrar problemas e erros. Se a pessoa está muito longe de aposentar, por exemplo, às vezes vale a pena você oferecer para ela nessa entrega do planejamento. É muito legal isso que a Paula estava falando, porque essa reunião de entrega, ela é tão importante, não só porque você vai entregar, mas também porque depois, quando você já mostra todo o seu trabalho para o cliente, você ainda pode engatilhar novo serviço. Você já pode oferecer esse trabalho de atualização do CNIS, você já pode oferecer uma ação judicial, você já pode oferecer um planejamento ou um requerimento. Então, essa entrega, ela é muito, muito importante, tá? Então, pensem nisso na hora de fazer a entrega do seu planejamento. E, Paula, quais resultados assim, que você já teve com o planejamento? Quantos planejamentos você já fez, mais ou menos? Então, como eu falei assim... Tá muito curiosa. Então, basicamente, o planejamento ele acaba virando a regra para todo cliente previdenciário que chega. Então, assim, já posso dizer que eu fiz basicamente uns quase 10, assim, né? Considerando esse tempo curto, o recesso forense, eu tô Olha só, de novembro pra cá, tá ótimo! Arrasou! Palmas pra Paula! E assim, o que é bacana, Jéssica, é porque assim, às vezes não é o cliente que vai direto no meu escritório, mas é o cliente que vai no escritório de um colega e ele já me vê que eu sei fazer esse tipo de trabalho e me chama. Então eu faço as parcerias. E isso também é muito legal e é algo que eu não imaginava nesse início de carreira. Então, as parcerias têm me ajudado bastante. Tem parcerias tanto aqui na minha cidade quanto nas cidades da região. Então, assim, quando falam que realmente o networking no direito é importante, ele gente, porque conhecer outras pessoas, ver outros colegas, ser uma pessoa acessível é muito bacana. Como que você... Fala um pouquinho, então, sobre essas parcerias, assim. Como que você faz para conseguir esses parceiros? Você já falou, né, que participa da OAB. Eu imagino que lá você tenha conhecido várias pessoas. Mas dá uma dica aí para quem está assistindo a gente e quer fazer parcerias. Uhum. Eu comecei a fazer parceria buscando, na verdade, né? É igual eu falei, no início da advocacia previdenciária, eu tinha esse medo de, nossa, eu vou fazer e, enfim, preciso estudar para fazer. Então, eu buscava esses advogados, essas advogadas e sempre tive pessoas que me estenderam as mãos, assim, maravilhoso. Até a Vanessa tá aí, é uma grande parceira minha, acabei de ver o comentário. E, assim, fui fazendo essas parcerias e agora as pessoas me buscam. Então, geralmente, as pessoas que me buscam são pessoas que eu tive a oportunidade de estudar juntos. Então, são pessoas lá da minha graduação. E os amigos que ficaram lá, os amigos também da comissão da UAB Jovem, que eu faço parte. Então, a questão é estar sempre se
desenvolvendo e também eu utilizo o meu Instagram, né? Não utilizo tanto como deveria, mas aos pouquinhos também eu gosto de mostrar algum pouco do meu trabalho pelas redes sociais e aí isso também faz com que você seja lembrado, pelo menos, né? Então, quando tem alguma demanda, ou envolvendo direito do trabalho, ou envolvendo direito previdenciário, as pessoas meio que sabem que, assim, podem contar comigo, ainda que for para tirar uma dúvida. E ter essa abertura é muito bacana e possibilita eu fazer as parcerias. E aí a gente senta, marca reunião com o advogado parceiro, vejo quantas demandas são e a gente sempre estipula, assim, percentuais e tudo mais, e as coisas fluem. Por enquanto, assim, tá tudo bem bacana. Ai, que legal, é verdade. Eu também, quando eu estava no começo, eu participei da OAB também, eu fui do Conselho Jovem e muitas parcerias vieram daí. E também do Instagram, eu vi um monte de gente falando que o Instagram traz muitas parcerias. E é isso, gente, é você procurar várias formas até você ir construindo o seu nome e os clientes irem te buscando. Isso que a Paula falou também, que hoje o planejamento é a regra, isso é muito interessante, porque eu sempre falo, né, Paulo, que tem muita gente que chega, fica esperando o cliente chegar lá e falar: oi, quero fazer o planejamento. Só que isso quase não acontece. Às vezes o cliente chega com um problema, ele está curioso, mas ele não sabe que ele precisa de um planejamento. Então, nós, como advogados, temos que oferecer. Hoje, lá no meu escritório, o planejamento também é a regra. Assim, 99% das vezes, a gente oferece o planejamento. Porque não é porque a gente é espertinho e quer vender o serviço. Não, é porque realmente é o que vai ajudar aquele cliente. E a gente quer que ele tenha o melhor benefício possível, né? Que ele vai receber para o resto da vida dele. Então, isso é muito interessante. E até um aliado nesse discurso, na hora que a gente vai vender o planejamento, é falar assim, gente, o direito previdenciário muda tanto, a gente precisa se planejar. São tantas reformas, e infelizmente, aquela aposentadoria que você estava pensando, pode ser que você não consiga mais. Você precisa conhecer das novas regras. E é até uma oportunidade para você ensinar o tanto de transformação que teve, o tanto de alteração. Então, é bem bacana. Eu acho que o planejamento, a gente tem que, aos poucos, implementando essa cultura, né? Que não é só, vou entrar lá no site do INSS e fazer meu pedido que vai dar certo. Infelizmente, assim, pode ser que consiga? Pode. Mas se você procurar um profissional, você vai conseguir um benefício muito melhor. Com certeza. Mostrar para o cliente casos de erros do INSS para a gente salvar as fadinhas, né, Paula? Uhum. E, Paula, conta pra gente assim, se você pudesse dar uma dica, sabe? Uma dica. Peraí, antes, vamos colocar o seu arroba que tem. Ó, gente, o Insta dela tá aqui, Paula. Escreve aí, porque tem um monte de gente perguntando. Olha só, Jéssica me deixando famosa, Jéssica. Gente, tem que seguir a Paula. Vamos seguir para ela produzir muito conteúdo, né, Paula? Isso. Olha aí, Paula Quinteiro, FS. FS. Isso, sigam ela lá. Paula, se você puder, assim, dar um conselho para quem está começando, quem quer implementar o planejamento, o que você falaria para essa pessoa? Primeira coisa, eu falaria, acredite no seu trabalho. Não menospreze o seu trabalho. Você não está só fazendo a contagem da carteira daquele cliente. Você está depositando ali horas de estudo, horas de atualizações, horas de investimento, porque estudar é um investimento. Então, assim, na hora de cobrar, não tenha medo de mostrar isso tudo, entendeu? O que tem por detrás, porque senão era muito simples, qualquer um conseguiria fazer de tudo, né? A gente não ia buscar um especialista, a gente não ia buscar um profissional para fazer aquilo que a gente deseja. Então, isso precisa ficar muito claro para a nossa advocacia como um todo, não só a previdenciária, né? Em todas as áreas. A gente tem que demonstrar realmente que existe dedicação, existem noites sem dormir, tudo por trás daquele trabalho. Então, não tenha medo e comece a mudar a sua advocacia, sabe? Por mais que eu sei que a gente tem contador fazendo planejamento, a gente tem pessoas que não cobram para fazer contagem, mas assim, busca o seu diferencial, porque quando você entrega, a pessoa ela vai entender por que ela pagou por aquilo, por que ela investiu para fazer aquilo, porque vai vir o retorno. Então, assim, acho que a maior lição é acredite no seu trabalho e demonstre ele da melhor forma possível, porque aí o cliente ele vai ficar satisfeito. Ó, o pessoal tá morrendo de orgulho aí, Paula, te dando os parabéns. Que legal. Ó, eu queria também te parabenizar mais uma vez. Eu fiquei muito orgulhosa de ver que você, em tão pouco tempo, já tá tendo resultados tão legais, implementando o planejamento no seu escritório.
Eu tenho certeza que foram só 2 meses. Imagina no final do ano como é que você vai estar. Já vai estar, ó, voando. Tenho certeza. Vocês concordam, gente? O que vocês acham? Eu acho que a Paula vai estar voando no final do ano. Parabéns, tá? Muito sucesso. Desejo todo sucesso aí. Ah, Paula, fala pra gente. O que você tá esperando de 2021? O que você acha? Como você quer estar daqui a um ano? Olha, Jéssica, eu acho assim, eu espero que esse ano seja um ano mais leve do que foi esse ano passado, né? A gente não pode ser ingrato de reclamar do ano, mas foi um ano doente, foi um ano pesado, né? Mas agora eu acho que esse 2021, ele vem trazendo esperanças até, enfim, com essa questão da vacina e tudo mais. Então, a gente caminha com esperança no coração. E aí, para esse ano de 2021, eu espero realmente especializar ainda mais a minha advocacia, centralizar ela para essas duas áreas de atuação, né? Mas, sobretudo, criar núcleos no meu escritório de direito previdenciário, que eu acho que isso vai ser bem bacana, para que no futuro, né, a gente realmente possa colher os frutos que a gente já estou colhendo, né? Mas assim, que os frutos sejam ainda maiores, né? Mais doces, vamos falar assim. Com certeza. Muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente, dar dicas, né? Falar sobre a sua realidade, como que você está implementando o planejamento e mostrar para quem está assistindo que é possível, né? É possível você ser valorizado, igual a sua dica final que eu assino embaixo. É possível você valorizar o seu trabalho, você receber um valor bom pelo seu trabalho, se você se capacitar e souber, né, vender e mostrar para o seu cliente a diferença que você vai fazer na vida dele. Então, muito obrigada, Paula. Eu amei o nosso bate-papo, passou super rápido aqui. E aí, eu queria que você se despedisse da galera. Nossa, Jéssica, eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. Você realmente é, assim, uma pessoa muito acessível. O curso, na época que eu tava igual o pessoal assistindo, acompanhando as lives e tudo, nossa, a gente realmente sentia essa amizade. Eu falava, gente, eu acordo com a Jéssica e vou dormir com a Jéssica. Essa semana é muito intensa e ela é muito gratificante. Realmente mudou a minha forma de pensar a advocacia previdenciária. E eu só tenho a agradecer. Eu tô vendo os comentários também. Seus seguidores estão muito bacanas. Nosso pessoal, muito legal mesmo. Obrigado pelo carinho, pela acessibilidade e só gratidão. Ai, que coisa boa, eu fico muito feliz. E vai me contando os resultados, eu quero saber de tudo. Porque assim, os meus alunos eu levo pro resto da vida. Cada mensagem que eu recebo, ai, fechei um planejamento hoje, eu fico, yes! Eu vibro aqui, é muito bom. Então, Paula, pode contar sempre comigo, tá? Muito obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Sigam a Paula, não esqueçam de seguir a Paula. E eu vejo vocês hoje, 9... Ah, gente, peraí. Já que vocês ainda estão aí, quem quiser tirar o print, deixa eu até tirar os comentários aqui. Paula, dá um sorriso bem bonito aí. Tirem o print para eu ganhar o livro. Aê! Todo mundo tirou o print para concorrer ao livro. Então é isso. Vejo vocês hoje 9 horas da noite para a gente aprender com o Daniel como fechar os contratos. Paula, muito obrigada. Beijo. Fica com Deus. Bom trabalho. Beijo. Sucesso para todos. Obrigada. Tchau, tchau.